Imagina só o peso que você carrega dentro de você durante anos e anos, uma dor que você nunca compartilhou com ninguém. Às vezes, é como se a tristeza morasse no seu peito, um lugar tão fundo que nem você mesma sabia como tirar. Mas um dia, depois de tanto tempo, você decide contar tudo. Pois foi isso que eu fiz, e agora vou dividir com você. Oi, meu nome é Sofia Helena, tenho 68 anos e moro em Brasília, a cidade que me viu nascer e crescer. Sou uma vovó comum, com os cabelos brancos e óculos de grau, sempre com um vestido florido que me deixa confortável. Parece uma vovó típica, né? Mas por trás desse rostinho tranquilo, existe uma história que ninguém imaginaria. Uma história cheia de dificuldades, de momentos que marcam, de dores que só quem vive pode entender. E eu guardei tudo isso por muitos anos, sem coragem de dividir com ninguém. Mas agora, finalmente, estou pronta para contar. Antes de tudo, vou pedir um favorzinho. Se inscreve no canal, dá aquele like no vídeo, porque isso me ajuda muito a continuar trazendo histórias como a minha e de tantas outras mulheres que passaram por coisas que ninguém deveria passar. E por favor, me conta nos comentários, de onde você está assistindo? Pode ser de qualquer lugar, Nova York, Texas, ou até de outro país, quem sabe? Eu fico tão curiosa para saber até onde minha história pode chegar. E já que estamos falando sobre famílias, me diz também, quantos filhos você tem? Pode parecer uma pergunta boba, mas vai fazer sentido lá na frente. Vai lá, não tenha vergonha. Comenta aí. Eu leio todos os comentários, todos mesmo. Agora deixa eu começar a minha história lá do começo. Eu nasci em 1958, numa casinha bem simples no leste de Brasília. Minha vida não foi como a de outras crianças. Nunca conheci meu pai. Quando eu perguntava sobre ele, minha mãe simplesmente mudava de assunto. Ela sempre dizia que ele foi embora antes de eu nascer e que não valia a pena falar sobre isso. Eu era só uma criança tentando entender o que tinha acontecido, mas minha mãe me fazia acreditar que não importava, que não era algo sobre o qual se devia pensar. Um homem que abandona uma mulher grávida. Acho que a dor do abandono ficou ali, escondida, mas sempre presente na minha vida. Com o tempo, parei de perguntar. Quem me criou foi meu avô, o pai da minha mãe, o senhor Lucas. Meu avô era um homem muito rígido, daqueles que você tem medo até de olhar. Ele trabalhava como pedreiro e era o único que trazia dinheiro para casa. Naquela casa, o que ele falava era a lei. Não importava o que pensássemos, ninguém ousava contrariar o senhor Lucas, nem minha mãe, nem minha avó, que faleceu quando eu tinha uns 8 anos. E eu? Eu também não tinha voz. A casa era pequena, cada cômodo parecia um espaço apertado, um lugar onde as palavras não podiam ser ditas, sem medo de represálias. O quarto da frente era onde meu avô dormia sozinho, imponente, quase como uma sombra que dominava tudo. No quarto do meio, minha mãe e eu dividíamos a cama, o que para mim sempre foi um reflexo da nossa vida. Limitada, pequena, sem muita chance de crescimento. Nos fundos havia um quartinho cheio de ferramentas, onde meu avô guardava suas coisas e eu me via ali, naquelas paredes que pareciam me aprisionar. Mas, apesar de tudo, eu fui para a escola. Estudei até a 4ª série, mas meu avô não queria que eu fosse mais longe. Ele dizia que mulher não precisava de muito estudo, que eu tinha que aprender a cuidar da casa, e era isso que ele queria para mim. Quando minha mãe tentou discutir, ela levou um tapa. O som daquele tapa eu nunca mais vou esquecer. Depois disso, ela nunca mais falou sobre a escola. Com 14 anos, eu já sabia fazer tudo em casa. Cozinhar, lavar, passar, costurar. E meu avô dizia que eu estava prendada, que logo já estaria pronta para casar e sair da casa dele. Era isso que ele esperava de mim, que eu fosse apenas uma mulher para cuidar da casa. E era isso que eu queria? Sair dali. Não porque meu avô me maltratava fisicamente, mas porque o jeito dele de olhar, de falar, fazia com que eu me sentisse pequena, sem valor. E foi em uma festa de São João, no meu aniversário de 16 anos, que minha vida mudou. Eu conheci o Carlos, ele tinha 23 anos, era vendedor numa loja de tecidos, e seu sorriso iluminava tudo ao redor. Dançamos a noite inteira. Nunca tinha sentido algo assim. No final da festa, ele me pediu para me ver de novo. Meu coração disparou. Foi a primeira vez que alguém demonstrou interesse por mim. Passamos a nos ver secretamente, porque meu avô jamais aceitaria. Minha mãe sabia, mas fazia de conta que não via nada. Ela sabia o quanto eu queria sair daquela casa, o quanto eu sonhava com um futuro diferente.
Quando o Carlos pediu minha mão em casamento, foi um caos. Meu avô ficou furioso. Ele disse que eu era muito jovem, que Carlos era um ninguém. Mas minha mãe, que sempre teve tanto medo dele, teve uma coragem que eu jamais vou esquecer. Ela enfrentou meu avô e disse que eu ia casar sim. A partir daquele momento, senti que ela me dava a chance de ser livre, de viver a minha vida. Eu me casei no dia 3 de março de 1973, num sábado de sol. Foi um casamento simples, apenas no civil, sem festa, porque meu avô se recusou a ajudar em qualquer coisa. Mas eu estava tão feliz. Finalmente, eu estava saindo de casa e criando minha própria família. Carlos alugou uma casinha pequena, mas nossa. Não tinha muito luxo, o banheiro ficava do lado de fora, mas para mim era o paraíso. Eu podia acordar quando quisesse, fazer o que quisesse, sem medo de ser mandada. Carlos me tratava como uma rainha, e a nossa casa pequena era cheia de paz. Não tínhamos muito, mas tínhamos o essencial: o amor e a tranquilidade. Mas a vida, como sempre, tem seus altos e baixos. Quando achei que tudo estava bem, algo aconteceu. Depois de uns 6 meses de casada, comecei a me sentir mal. Tontura, enjoo, um cansaço que não passava. Minha mãe, que me visitou, não demorou a perceber. "Você está grávida, menina." Fui ao postinho de saúde e confirmei. Eu estava esperando um bebê. Nunca imaginei que fosse sentir tanta felicidade. Desde criança sonhava em ser mãe. Brincava de boneca até os 13 anos, imaginando como seria ter um filho de verdade. Carlos estava radiante. Ele me pegou nos braços e girou comigo pela casa. Começamos a planejar tudo. Como seria a nossa vida com o bebê, o que compraríamos, como faríamos as coisas. Se fosse menino, seria Carlos Silva Júnior. E se fosse menina, Maria Alice, em homenagem à mãe dele, que já havia falecido. Tudo parecia perfeito. Mas quando meu avô soube da gravidez, a tempestade chegou. Ele ficou furioso e apareceu em nossa casa, batendo na porta como um louco. Quando abri, ele entrou sem pedir licença, gritando que eu não tinha o direito de ter filhos. Disse que não tinha dinheiro para sustentar a criança e que quando as coisas ficassem difíceis, íamos ter que voltar para a casa dele. Fui tomada pelo medo. O que eu iria fazer? Ele não queria me ajudar de jeito nenhum. E embora meu coração estivesse apertado, Carlos tentou me tranquilizar. Ele dizia que íamos conseguir, que poderíamos criar nossa filha com dignidade. Mas o medo ficou ali, em silêncio, no fundo do meu peito. Será que meu avô estava certo? E se nós não conseguíssemos? Os meses foram passando e minha barriga cresceu. No 5º mês, descobrimos que seria uma menina, Maria Alice, como combinamos. Carlos trabalhou mais horas extras e começamos a juntar um dinheirinho. Compramos um berço usado, mas em ótimo estado. Minha mãe costurou roupinhas com todo o carinho. E então, meu avô desapareceu. Não apareceu por meses. Eu pensei que ele tivesse finalmente aceitado tudo. Mas, no fundo, sabia que ele não estava quieto por acaso. Ele estava só esperando o momento certo para voltar e atacar. E foi no 8º mês de gravidez, quando eu já estava enorme, que meu avô reapareceu. Eu estava cansada, sozinha durante o dia, pensando em como a vida poderia ser difícil. E ele apareceu de novo. Como sempre, com seus gritos, com seu jeito de querer dominar tudo. Mas, dessa vez, algo havia mudado em mim. Eu já não tinha tanto medo. Eu já não era mais a mesma menina. Eu estava pronta para enfrentar o que viesse. Eu estava deitada no sofá, sentindo as pernas pesadas e inchadas. O calor daquela tarde parecia se agarrar ao meu corpo, e o cansaço me fazia querer desaparecer naquele colchão. O dia tinha sido longo, mas eu estava aliviada por finalmente ter um pouco de descanso. A Maria Alice estava mexendo na minha barriga, como sempre fazia quando eu estava mais tranquila, e eu aproveitava o silêncio da casa. Até que ouvi batidas fortes na porta. Eu levantei com dificuldade. O movimento já era um esforço enorme, mas achei que fosse minha mãe, talvez trazendo alguma comida, ou só querendo me fazer companhia. Ela sempre fazia isso. Quando a barriga parece pesar, ela aparece com algo gostoso, algo para dar uma animada. Eu me arrastei até a porta, e quando olhei pela fresta da janela, vi uma sombra conhecida. Meu coração disparou. Era ele, meu avô. Ele estava ali, na minha porta. Mas o que me assustou não foi a presença dele, foi o jeito dele. Ele não estava gritando, não estava irritado como de costume. Não havia aquele tom ameaçador que eu costumava ouvir. Não, ele estava calmo, até demais. E isso me gelou por dentro.
Algo estava errado. Algo dentro de mim sabia que o que vinha a seguir não seria bom. Eu respirei fundo e, com os músculos tensos, abri a porta. Ele entrou sem esperar, como se a casa fosse dele, sem pedir permissão, como sempre fazia. Ele se sentou na cadeira da cozinha e me olhou com aqueles olhos pequenos e penetrantes, como se estivesse me avaliando, calculando cada palavra que ia dizer. O silêncio entre nós estava denso, carregado de uma tensão que eu podia sentir na pele. Preciso falar com você. A voz dele era tranquila demais, como se estivesse prestes a me dizer algo que ele já soubesse ser verdade. Algo que ele já esperava. Eu fiquei parada, com os olhos fixos nos dele, tentando entender o que estava acontecendo. "O que é, vovô?" perguntei, o coração batendo forte. "Ainda dá tempo de consertar isso", ele disse, olhando para mim, sem nem piscar. Eu franzi a testa confusa. Acalmei minha respiração. "Consertar o quê?" "Consertar o quê, vovô?" repeti, tentando manter a calma, embora minha garganta já estivesse seca. Ele olhou para mim com uma expressão que, por mais que tentasse, eu não conseguia entender. E foi aí que ele falou as palavras que me fizeram tremer. "Essa situação. Tem mulher que faz isso. Tira a criança antes dela nascer." Naquele momento, o mundo parecia ter parado por um segundo. Minhas mãos suaram, meu estômago se revirou. Ele estava sugerindo que eu matasse minha filha? Como ele poderia dizer uma coisa dessas? Como? A raiva e a dor invadiram meu corpo, e eu não sabia se chorava ou se gritava. Como ele, meu próprio avô, poderia pensar assim? Eu me levantei, apesar da dificuldade, e olhei para ele com uma firmeza que eu não sabia que ainda tinha. "O senhor está louco? Minha filha vai nascer, e eu não vou permitir que nada aconteça com ela." As palavras saíram com raiva, como se minha alma estivesse tentando se libertar daquelas palavras que ele acabara de dizer. Ele ficou quieto por um instante. Um longo instante. Mas, quando ele falou de novo, a calma tinha se transformado em algo bem mais sombrio. O rosto dele ficou vermelho, as veias saltaram do pescoço, e ele levantou da cadeira, indo em minha direção. "Vai, né? E você não tem como cuidar", ele disse com os dentes cerrados. "Não tenho o que fazer, eu já avisei." Nesse momento, eu não conseguia mais ouvir direito. Ele se aproximou de mim com aquele olhar de ódio e desprezo, e eu senti meu corpo se encolher, mesmo sabendo que não podia mais me esconder. Ele já tinha invadido o espaço da minha casa e agora estava invadindo minha vida de um jeito que eu não poderia permitir. "Menina ingrata!" ele gritou. "Não venha chorando depois, pedindo ajuda." E de repente ele bateu a porta com uma força tão grande que o som reverberou pela casa. Eu fiquei ali, parada, tremendo. Meu corpo estava tenso, uma mistura de medo e raiva crescendo dentro de mim. Ele tinha sugerido o impensável. Minha filha, Maria Alice, iria nascer e seria amada, cuidada, não importa o que meu avô pensasse. Eu a amava tanto, e aquilo me fez ter mais força. Eu sabia que, mesmo se tivesse que lutar sozinha, eu faria tudo por ela. Nos dias seguintes, meu avô sumiu. Ele não apareceu mais, e parecia que tudo estava bem. Mas eu sabia, no fundo, que o medo não tinha ido embora. Ele poderia voltar a qualquer momento, e eu não sabia o que ele poderia fazer. Carlos estava preocupado, claro, mas ele não sabia como meu avô era capaz de ser. E eu, mais do que ninguém, sabia. E então, numa quinta-feira de manhã, quando tudo parecia normal, algo aconteceu. Carlos tinha saído para trabalhar, como sempre fazia. Eu acordei cedo, às 6h30, com uma dor estranha nas costas, algo que não era normal, não era a dor usual da gravidez. Era algo diferente, algo que me fazia ficar tensa e alerta. Maria Alice estava mais agitada do que o normal, mexendo bastante. Eu sabia que ela sentia que algo estava errado. Levantei devagar e fui até a cozinha, tentar preparar um chá para me acalmar. Foi quando ouvi a batida na porta novamente. Meu coração disparou. Era uma batida forte e rápida, algo que eu nunca desejaria ouvir tão cedo pela manhã. Olhei pela fresta da janela e vi a silhueta do meu avô. Algo dentro de mim congelou. Eu sabia que algo muito ruim estava prestes a acontecer. Ele estava ali, sozinho, mas o olhar que ele me deu foi suficiente para me deixar em pânico. Quando ele falou, sua voz era mais baixa,
quase um sussurro. Abre essa porta, Sofia Helena. Eu congelei. A voz dele não estava como a de antes. Não havia aquele tom de raiva, mas algo muito mais frio. Como se ele soubesse que estava prestes a fazer algo irreparável, e ele tinha uma calma assustadora. Com medo, abri a porta devagar, sem saber o que esperar. Ele entrou sem cerimônia, olhou a casa e depois me encarou de novo. Seus olhos estavam vermelhos, e o cheiro de álcool, mesmo de manhã cedo, me deixou com mais medo ainda. Hoje isso acaba. Eu não consegui reagir imediatamente. Minha mente estava em choque. O que acaba, vovô? Eu disse, tentando manter a calma, mas a sensação de pavor começava a não a tomar conta de mim. Essa história de bebê. Eu já avisei. Não vou sustentar mais ninguém. Você não quis me ouvir de uma forma tranquila. Antes que eu pudesse reagir, ele me empurrou com força. Caí no sofá e senti um impacto forte na barriga. Minha filha. A dor na barriga foi tão intensa, tão cortante, que eu tentei me levantar, mas meu avô não me deixou. Ele me segurou pelos ombros com uma força que eu não sabia que ele tinha. Vovô, por favor, não faça isso, eu implorei, minha voz falhando de medo, mas ele estava possuído por uma raiva que eu nunca tinha visto. Ele gritou palavras que me cortaram como facas, e então, num acesso de fúria, ele pegou a vassoura que estava atrás da porta. Eu tentei me proteger, tentei correr, mas com a barriga tão grande era quase impossível. Ele não parava de bater. Eu gritei, chorei, pedi para ele parar, mas não parou. Cada golpe era como uma lâmina afiada cortando minha carne. Cada golpe me fazia temer pela vida de minha filha. Eu tentei me arrastar até a cozinha, onde havia uma faca, não para atacar, mas para me defender. Quando ele viu, ficou ainda mais furioso. Arrancou a faca de minhas mãos e a jogou longe, como se fosse a coisa mais desprezível do mundo. E então ele fez o impensável. Me puxou pelos cabelos e me arrastou de volta para a sala. Eu senti algo quente escorrendo pelas minhas pernas. Sangue. Era sangue. Meu corpo estava fraco, mas eu não podia acreditar no que estava acontecendo. Eu estava sangrando. Vovô, eu tô sangrando. Eu consegui falar, mas ele não parou. Ele não se importou. Ele queria que eu perdesse minha filha. Ele queria que eu perdesse tudo. Quando tudo acabou, ele simplesmente se levantou, ajeitou a roupa, como se tivesse feito algo normal, algo sem importância. Me deixou ali, no chão, sozinha, sangrando e chorando. Ele saiu da casa, fechando a porta atrás de si, deixando-me ali, com uma dor insuportável e um medo ainda maior. E antes de sair, ele disse: "Se contar para alguém, eu volto e termino o serviço." Eu fiquei ali, sozinha. A dor era tão forte que eu nem conseguia pensar direito. Eu mal sabia o que estava acontecendo. Só sabia que, naquele momento, minha vida tinha mudado para sempre. O caminho até o hospital parecia interminável. Cada buraco na estrada, cada pedaço de asfalto esburacado, era como um choque, uma onda de dor que me fazia engolir o choro. O ar parecia denso, carregado de medo e incerteza. Eu queria chegar logo, queria sair daquele carro e que a dor, a ansiedade, tudo fosse embora, mas sabia que não seria tão simples. Quando finalmente chegamos ao Hospital Municipal de Brasília, já era quase meio-dia. O sol brilhava forte, mas eu mal sentia a luz do dia. Só sentia a dor e o medo crescendo dentro de mim, como uma nuvem escura que parecia me engolir. As enfermeiras me conduziram rapidamente para a sala de parto. O hospital estava em caos, mas de uma forma organizada. Cada pessoa sabia exatamente o que fazer. O Dr. Rodrigues, um médico de cabelos brancos e olhos que pareciam pesar o mundo, me examinou e balançou a cabeça lentamente. O que ele disse em seguida soou como um golpe que me tirou a respiração. Descolamento de placenta, hemorragia grave. Preparem um centro cirúrgico. Essas palavras ecoaram na minha mente, mas o que eu senti mesmo foi uma sensação de vazio. Eu sabia que algo estava errado, mas não imaginava o quanto. Tudo a partir desse momento ficou turvo. O som das pessoas correndo, o movimento frenético ao meu redor, as luzes fortes e aquelas mãos que pareciam de 1000 pessoas tentando me ajudar. Tudo isso ficou distante.
Alguém colocou uma máscara no meu rosto e o cheiro doce do éter se espalhou por todo o meu ser. Então, a escuridão. Eu não sei por quanto tempo estive fora. Quando acordei, o silêncio era o primeiro sinal de que algo estava muito, muito errado. O hospital, normalmente tão cheio de sons e vozes, estava em uma quietude que fazia o meu coração bater mais forte. Maternidade é barulhenta, sempre há bebês chorando, conversas e risadas. Mas ali, tudo estava calmo demais. E esse silêncio cortava minha alma. Minha filha! Onde está minha filha? A pergunta saiu sem querer, saindo em um sussurro, como um grito engasgado, a garganta apertada de dor e confusão. A enfermeira se aproximou, e o rosto dela, antes mesmo de ela abrir a boca, já me dizia tudo o que eu não queria ouvir. Ela não precisava falar, mas eu precisava ouvir, porque em algum lugar dentro de mim ainda havia uma esperança de que ela dissesse que estava tudo bem, que eu poderia segurar minha filha nos braços em segundos. Sinto muito, senhora. O bebê não resistiu. O mundo parecia ter se partido ao meio. As palavras dela soaram como uma lâmina, cortando meu coração. Não era possível. Não podia ser verdade. Maria Alice, minha filha, aquela que eu sentia mexendo dentro de mim, aquela que eu já amava mais do que tudo, estava morta, morta. E por trás de tudo isso estava ele, o homem que me destruiu, o homem que tirou minha filha de mim. Quero ver ela. Eu disse, a voz baixa, mas firme. Eu precisava ver, precisava sentir minha filha. Mesmo que ela já não estivesse ali, eu precisava tocar nela. A enfermeira hesitou, mas logo se aproximou com o olhar mais triste que eu já vi em minha vida. Senhora, não é aconselhável. Quero ver minha filha, insisti, com uma força que não sabia que ainda possuía. Eu precisava dela, mesmo que fosse só para dar um último beijo, para tocar aquele pequeno ser que tinha sido parte de mim e que agora estava indo embora. Finalmente, ela trouxe minha filha até mim, enrolada em um paninho branco, o corpo frágil e pequeno. Tão perfeita. Seus olhinhos estavam fechados, a boquinha estava ligeiramente aberta, como se estivesse apenas dormindo. Eu segurei ela nos braços, sentindo o peso gelado de seu corpinho contra o meu peito, o vazio me invadindo por completo. Me perdoa, minha filha. Me perdoa por não conseguir te proteger. Eu murmurei, a voz embargada, enquanto lágrimas caíam sem parar. Beijei cada dedinho dela, cada traço do rosto dela, memorizando cada parte de sua existência. Minha Maria Alice, minha filha, o meu sonho que morreu antes de nascer. Mais tarde, o médico apareceu para conversar. Ele me contou o que eu já imaginava. O descolamento da placenta e a hemorragia interna haviam sido apenas parte do problema. O que realmente me destruiu foi o que ele disse em seguida. Havia sinais de trauma severo. Ferimentos indicavam violência física e sexual. Ele falou com um olhar sério, mas não havia julgamento em sua voz. Só a verdade crua. Ele perguntou se eu queria denunciar. Mas como? Como eu poderia fazer isso? Como denunciar o homem que, de certa forma, sustentava minha mãe? E se ele cumprisse sua ameaça e voltasse para terminar o que começou? E se ele fizesse mal à minha mãe? A ameaça pairava no ar, como um fantasma ameaçador. Eu sentia o medo crescer dentro de mim, fazendo meu estômago se revirar. Eu caí da escada. Eu menti, a voz tensa. Estava sozinha em casa e caí. O médico me olhou, claramente desconfiado, mas não insistiu. Naquela época, essas coisas ficavam em silêncio. Violência doméstica não saía das paredes de casa. Ninguém se metia. Carlos chegou ao hospital no final da tarde. Alguém do bairro foi avisá-lo no trabalho. Quando ele entrou no quarto e me viu ali, pálida, sem barriga, sem bebê, tudo ficou claro para ele. Ele sabia, não precisou de palavras. Ele se jogou sobre mim, chorando. Meu Deus, Sofia, nossa menininha. Ele sussurrou. A dor no rosto dele era como uma faca afiada, cortando a alma. Eu, com o coração apertado, ainda disse a mentira. Caí da escada. Mas Carlos, meu marido, meu companheiro, viu nos meus olhos que havia mais. Ele sabia que algo estava errado, mas também não insistiu naquele momento. O silêncio entre nós foi pesado, mas necessário. 2 dias depois, enterramos Maria Alice. Um caixãozinho branco no cemitério Elmwood. A cerimônia foi simples,
mas o vazio que ficou em meu peito era imenso. Pouca gente apareceu. Minha mãe foi, mas ficou à distância. Meu avô nem deu as caras. A dor era demais para todos. Carlos teve que me segurar para que eu não desmaiasse quando o caixão foi baixado. Eu não sabia mais o que fazer. Quando voltamos para casa, estava vazia, cheia de lembranças. O quarto que havíamos preparado para a bebê agora estava como um túmulo de sonhos não realizados. O berço, as roupinhas, tudo ali, me lembrando do que eu tinha perdido, do que ele me tirou. As semanas seguintes se misturaram em um borrão de dor. Eu não comia, não dormia, não falava. Ficava o dia inteiro deitada, olhando para o teto, tentando entender o que tinha acontecido, tentando entender como a vida podia ser tão cruel. Carlos tentava me animar, mas como? Como alguém supera uma dor assim? Foi num domingo, 3 semanas depois do enterro, que tudo mudou. Carlos tinha saído para comprar pão, e eu estava sozinha, enrolada num cobertor. Quando ele chegou, sem avisar, vi a silhueta do meu avô na porta. Ele entrou como se fosse dono da casa, se sentou na mesma cadeira de sempre e me olhou com aquele olhar arrogante, como se tivesse o controle de tudo, como se nada tivesse acontecido. Já acabou. Agora volte a viver normalmente. Ele disse com um tom que me fez querer gritar. Da próxima vez, me obedeça. Algo quebrou dentro de mim naquele momento. Não era mais medo. Não era mais tristeza. Era ódio. Ódio puro. Um ódio tão forte que parecia consumir cada pedaço de mim. Sai da minha casa, eu disse com a voz firme, embora meu corpo tremesse. Ele olhou surpreso, mas não parecia se importar. O quê? Ele perguntou, ainda zombando. Sai da minha casa antes que eu faça uma loucura. Ele riu. Riu como se eu fosse fraca, como se eu fosse inútil. Você não tem coragem para nada. Você é fraca, igual a sua mãe. E foi aí que eu me levantei. Peguei a primeira coisa que vi, um cinzeiro de vidro, e o olhei com toda a raiva que estava queimando por dentro. Sai, ou eu te mato aqui mesmo. Eu disse com a voz baixa, mas cheia de uma força que eu não sabia que possuía. Ele me olhou, viu algo nos meus olhos e finalmente se levantou. Saiu, mas não sem antes me lançar uma última ameaça. Isso não vai ficar assim. Quando Carlos voltou para casa, me encontrou sentada no chão, tremendo, com o cinzeiro ainda na mão. Foi nesse momento que eu contei tudo para ele. Cada detalhe, cada dor, cada medo. Ele ouviu em silêncio. O rosto dele mudou à medida que eu falava. Primeiro, o susto, depois o horror e finalmente a fúria. Eu vou matar ele, ele disse com uma raiva que eu nunca tinha visto. Não, Carlos. Eu pedi, desesperada. Não quero você preso. Então o que vamos fazer? Deixar assim? E foi ali, naquele momento, no chão da nossa cozinha, que começamos a planejar algo que mudaria nossas vidas para sempre. Não uma vingança qualquer, mas uma vingança que fizesse meu avô sentir, na pele, tudo o que ele me fez passar. Quanto eles querem? $3.000. A resposta caiu sobre nós como uma tonelada de pedras. Era um valor impossível de pagar. Carlos ganhava 300 por mês e nós mal conseguíamos pagar as contas. Eu fiquei quieta, tentando fazer as contas na minha cabeça. Eu sabia que, por mais que tivéssemos algum dinheiro guardado, nunca seria o suficiente. Fiquei pensando no que poderia fazer. Foi quando, de repente, tive uma ideia. Vou vender minhas joias, falei em voz baixa, quase sem acreditar nas minhas próprias palavras. O colar de ouro que minha madrinha me deu. Os brincos do meu casamento, que eram tão especiais. Carlos me olhou e disse: Não, Sofia, essas são suas lembranças. E eu me lembrei de todas as vezes que minha madrinha me abraçou com carinho e dos momentos felizes do meu casamento, mas eu sabia que a dor de perder nossa filha era ainda mais forte, mais profunda, e a justiça precisava ser feita. Que lembrança vale mais do que a justiça pela nossa filha? Perguntei a mim mesma, firme. No dia seguinte não perdemos tempo, fomos até o centro da cidade, vendemos tudo o que tínhamos de valor. As joias que guardava com tanto carinho, o relógio de pulso de Carlos, que tinha sido um presente do pai dele,
até o rádio que ficava na sala, que nem usávamos muito, mas que representava um pedacinho da nossa vida. Com tudo isso, conseguimos $1.500, mas ainda faltava metade. O que fazer agora? Foi quando Carlos teve uma ideia. Ele sabia que o senhor Murray, o dono da loja onde ele trabalhava, era um homem bom. Pensou que talvez ele pudesse ajudar, mas não poderia contar toda a verdade, então inventou uma história sobre uma cirurgia minha, uma complicação do parto. O Sr. Murray, sem fazer muitas perguntas, emprestou o dinheiro. Com o dinheiro finalmente na mão, a reunião foi marcada. Eu sentia um frio na barriga, mas não podia voltar atrás. A sensação de que algo grande estava prestes a acontecer tomou conta de mim. O encontro seria num bar feio e sujo, na parte mais pobre de Nashville, onde a polícia nem se atrevia a passar. Tony Cabeção era um homem grande, com uma cicatriz preta cortando sua sobrancelha esquerda. Ele estava com outros 2 homens, Geraldo Cabeça e Tião. Eles eram o tipo de pessoas que você não queria cruzar no caminho. Então, vocês querem um servicinho especial, é isso? Disse Tony, tomando um gole do seu uísque. Carlos explicou tudo, detalhando quem era meu avô, onde morava, seus horários. Mas ele não contou o motivo da nossa raiva. Ele apenas disse que era uma dívida de família. Que tipo de dívida? Perguntou Tony, levantando uma sobrancelha. Carlos respondeu de maneira vaga. A mesma dívida que ele fez com minha esposa, só que pior. Foi quando Tony me olhou pela primeira vez. Ele deve ter visto algo nos meus olhos, algo que o fez entender que o que estávamos pedindo não era simples. Mas mesmo assim, ele não fez mais perguntas. Quanto tempo? Tony perguntou, já entendendo a gravidade do pedido. 1 semana. Quero ele fora de circulação por 1 semana, respondeu Carlos. E depois? Tony insistiu. Depois ele pode voltar, mas tem que saber que fomos nós. Tony ficou quieto por um momento, coçando o queixo, e depois respondeu. 3.500 e mais 500 de despesas. Eu olhei para Carlos, porque sabíamos que não tínhamos esse dinheiro. Mas eu estava disposta a fazer qualquer coisa. Então, tirei minha aliança, a última joia que ainda me restava, e coloquei na mesa. Isso vale uns 600, falei, com a voz firme. Tony olhou para a aliança e disse, fica com o troco. Carlos olhou para mim, surpreso. A aliança era uma das minhas únicas lembranças de um tempo feliz. Mas nada, absolutamente nada, era mais importante do que fazer justiça pela nossa filha. Fechado, disse Tony, guardando a aliança no bolso. A data foi marcada, quinta-feira, às 5 da manhã. Meu avô costumava sair para trabalhar às 5, então combinamos de pegá-lo naquela hora, na esquina da Elm Street com a Madison Avenue. Quinta-feira chegou, e embora já fosse cedo, nenhum de nós havia realmente dormido. Ficamos na janela, esperando, olhando a rua ainda escura. Quando finalmente às 5 da manhã, vimos sombras se movendo na esquina. Mas depois, nada. Silêncio. O meu avô não apareceu. A notícia logo se espalhou. O chefe dele mandou recado em casa, dizendo que ele não tinha aparecido para trabalhar. Minha mãe ficou desesperada, pensando que algo de ruim tivesse acontecido. Ela foi à polícia, ao hospital, mas não o encontraram. Ele havia desaparecido. 2 dias depois, minha mãe apareceu em minha casa. Ela não estava chorando, mas seu olhar era sombrio, preocupada. Sofia Helena, seu avô sumiu. Ninguém sabe onde ele está desde quinta-feira. Fingi surpresa, como se fosse a primeira vez que ouvia isso. Mas dentro de mim, um alívio amargo me invadiu. Eu sabia que ele estava sofrendo, mas sentia que ele merecia isso. Ele estava sentindo um pouco da dor que ele me causou. Ele estava, de alguma forma, pagando por tudo o que fez. Os dias passaram. 5, 6. No 7º dia, quando eu já estava começando a pensar que o combinado não seria cumprido, alguém bateu à porta. Era minha mãe de novo, mas dessa vez ela não estava chorando. Ela tinha um olhar diferente. Algo parecia ter mudado. Encontraram seu avô, ela disse. Onde ele está? Perguntei. Está em casa, mas ele está... diferente. Diferente como? Perguntei com o coração apertado. Ela balançou a cabeça como se não soubesse bem o que dizer. Ele não quer falar com ninguém, fica trancado no quarto o dia todo. No dia seguinte eu fui até lá.
Quando entrei, vi meu avô na cama, muito mais magro e com o rosto marcado. Mas não eram as marcas físicas que mais chamavam a atenção. Era o olhar. Antes, aquele olhar duro e cruel que sempre tive medo de enfrentar. Agora ele estava cheio de medo. Ele estava apavorado. Ele me olhou, tremendo, e disse: "Foi você? Quem mandou aqueles homens?" Eu fingia não entender. "Que homens? Do que o senhor está falando?" Ele começou a chorar. Ele, meu avô, o homem que nunca tinha derramado uma lágrima, agora estava chorando como uma criança. "Me perdoa. Eu não queria com a menina. Foi o demônio que entrou em mim. Foi a primeira vez que ele falou de Maria Alice. Foi a primeira vez que ele mostrou algum arrependimento. Mas já era tarde demais. Eu sabia que o castigo que ele recebia era mais do que justo. Se o senhor fez algo errado, talvez seja castigo de Deus", respondi com frieza e saí do quarto. Eu nunca mais troquei uma palavra com ele. Ele viveu mais alguns anos, mas nunca foi o mesmo. Um homem forte e autoritário se transformou em um prisioneiro do próprio medo. Carlos e eu nunca mais tocamos nesse assunto. Era nosso segredo. E com o passar do tempo, a dor de perder Maria Alice nunca desapareceu. Mas eu aprendi a viver com ela. Tentamos ter outros filhos, mas meu corpo não podia mais. Foi então que algo em mim mudou. Se eu não podia ser mãe, ajudaria outras mães. Comecei a estudar psicologia, me formei e abri um consultório para ajudar mulheres que passavam pela mesma dor. Hoje, com 68 anos, olhando para trás, vejo que a vida me levou por um caminho inesperado, mas com um propósito maior. Eu não me arrependo de nada, nem mesmo da vingança. Às vezes, a justiça não vem de onde esperamos. Às vezes, precisamos fazer nossa própria justiça. Essa é a minha história. Uma história de dor que virou força, de perda que virou luta. E se você está passando por algo parecido, lembre-se: a dor pode ser insuportável, mas podemos encontrar forças para superar. Não sofra sozinha. Compartilhe sua dor, porque, como eu aprendi, a dor dividida é a dor aliviada. E que Nossa Senhora, minha estrela guia, continue iluminando o meu caminho. Obrigada por existir. Com amor, Vovó Sofia Helena.